Bem-vindos ao canal O Mundo é Vasco, um canal feito por um louco apaixonado pelo Vascão da Gama. Para você que deseja saber tudo sobre o Vascão, desde a sua origem até as grandes conquistas, aqui você tá em casa. Este é o canal feito para você, pequeno torcedor que ainda não conhece a história desse clube. Para você que deseja saber tudo sobre esse glorioso clube, desde as conquistas mais marcantes, fatos curiosos e, claro, as razões que fazem a gente amar essa Cruz de Malta. Quem não te conhece me pergunta por que eu te segui, porque eu te amo. Nesse vídeo, vamos abordar o início do clube de regatas propriamente dito, desde os primórdios no Remo, o início da rivalidade com o clube de regatas Flamengo e o começo da hegemonia centenária nesse esporte náutico onde tanto se destaca o nosso amado clube. Eu me chamo Rafael Garcia Assunção, super hiper vascaíno desse mundo, porque o mundo é Vasco. Vasco da Gama, se vitória já tem no passado, glórias mil há de ter no porvir. O seu nome é por nós adorado, como estrela no céu a fulgir. Avante então que pra vencer, sem discussão, basta querer. Lutar, os vascaínos de terra e mar, os paladinos é mundial. A sua fama, Vasco da Gama, não tem rival. Mais uma glória, lutar, vai conquistar para a vitória. Desde a sua fundação, em 1898, o Clube de Regatas Vasco da Gama estava destinado a defender as camadas menos abastadas da sociedade carioca. Os esportes em geral, inclusive náuticos, eram praticados por clubes e famílias de prestígio, a elite que habitava a zona sul do Rio de Janeiro. Como o Vasco tinha sua base formada por comerciantes e assalariados portugueses, acabou enfrentando um forte preconceito social. Com o intuito de atingir os imigrantes lusitanos, representantes de outros clubes na Federação Brasileira da Sociedade do Remo aprovaram regras mais rígidas para o amadorismo no esporte náutico. Ainda assim, o Vasco criou uma escola para a prática de remo e pediu a filiação à União de Regatas Fluminense, em novembro de 1898, aumentando consideravelmente o número de novos adeptos. Seus primeiros barcos foram Zoca, uma canoa de 4 remos, que tem esse nome em homenagem a um apelido da filha do sócio fundador Francisco Gonçalves do Couto Júnior, Volúvel, uma baleeira de 6 remos, Vaidosa, uma baleeira de 4 remos, e Vera Cruz, baleeira de 10 remos.
No mesmo mês, estreou em competições oficiais e em 4 de junho de 1899 obteve sua primeira vitória na classe Novos, no páreo denominado Vasco da Gama, em homenagem ao clube. A baleeira vencedora, volúvel, era formada pelo timoneiro Adriano Vieira e pelos remadores José Lopes de Freitas, Joaquim de Oliveira Campos, José Bandeira Breda de Melo, Antônio Frazão de Salgueiro, Joaquim Cunha e Carlos José Batista Rodrigues. Em 1900 ocorreu o primeiro páreo da história do remo brasileiro, chamado Clube de Regatas Flamengo, em homenagem ao clube da Zona Sul. Este páreo foi considerado um marco na rivalidade histórica entre Vasco e Flamengo, com vitória da embarcação vascaína Visão. Nesse mesmo ano, o Vasco se mudou para sua primeira sede própria. Se por acaso você... O ano de 1902 foi marcado por uma terrível tragédia. No dia 18 de maio, a baleeira de 12 remos, denominada Vascaína, rumava para Icaraí e acabou virando devido ao mau tempo, o que culminou com a morte de 4 remadores: Lourenço Seguro, Teodorico Lopes, José Pinto e o sócio fundador Luiz Ferreira de Carvalho. Os outros 9 remadores ficaram à deriva por 3 horas e foram salvos graças a uma criança, um menino chamado Martins de Barros, que ouviu os gritos e alertou os pescadores locais. Já em 1904, o Clube de Regatas Vasco da Gama conquistou a sua primeiríssima taça, a Taça Jardim Botânico. No páreo intitulado Prova Clássica Companhia Ferro Carril Jardim Botânico, em homenagem à empresa que administrava os bondinhos do Rio de Janeiro, o Vasco sagrou-se vencedor com a Iole Albatroz, formada pelo patrão Alberto de Castro e os remadores Antônio Taveira, Albano da Costa Fonseca, Joaquim Duarte Guedes e João Jório. O Vasco ainda venceria a Taça Jardim Botânico em 1906, 1925 e 1926, que seria a última edição desse evento. Como citado anteriormente, a projeção e o sucesso de um clube popular da zona central do Rio de Janeiro incomodava as elites e a aristocracia da capital federal. Agremiações como Botafogo de Futebol e Regatas, Clube de Regatas Flamengo e Clube de Regatas Icaraí peticionaram à federação uma investigação minuciosa. Como o Vasco era uma representação esportiva lusitana, uma das diversas agremiações criadas pelos imigrantes portugueses como estratégia de afirmação e conformação de sua colônia, também era voltado para os trabalhadores do comércio e visto como um disseminador de um ideal de liberdade, tolerância, civilidade e refinamento social, abrangendo todas as camadas da sociedade, ainda afetada pelos recentes fatos históricos, como a abolição da escravatura e proclamação da República. Comerciantes portugueses eram na sua maioria mal vistos pela sociedade, pois significavam uma caça de estrangeiros que, diferentemente de ingleses, italianos e outras nacionalidades, aceitavam qualquer tipo de emprego ou serviço. Algumas categorias profissionais eram vistas como moralmente não condizentes com a prática do remo. Os portugueses bem-sucedidos, no entanto, chamados negociantes, se espalhavam pela região mais urbanizada da cidade, o centro e a zona portuária. Estes patrocinavam o sucesso esportivo dos seus patrícios, como o remo e o tiro esportivo. Mas um outro esporte oriundo da Inglaterra estava se popularizando não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil.
Bom dia, Kailmera. Guten Morgen. Bonjour.